E se você pudesse saber como seria a sua vida daqui a um ano? Meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e coach financeira e hoje eu venho trazer essa pergunta exatamente para que você pense. Como que está a sua vida? Como que estão os seus planejamentos? Esse é um assunto bem interessante que eu gostaria de discutir com você. Ao longo da minha carreira, eu pude perceber que muitas pessoas elas são bloqueadas emocionalmente em vários aspectos da vida, mas principalmente na questão das crenças. Então, muitos de nós acabamos adquirindo essas crenças negativas durante a infância, ou por convívio social, ou pelos pais, ou pelos avós, ou pelo círculo de amizade com que a gente convivia. E a tendência, agora que somos adultos, é a repetir esses padrões, como se nós não soubéssemos nada diferente. Então, reeducar o cérebro é um processo muito importante para que se faça isso, para quebrar essas crenças negativas. Por exemplo, quando nós falamos para as pessoas sobre prosperidade, ou sobre sucesso, ou sobre dinheiro, as pessoas têm um certo tipo de relutância, apesar de todo mundo desejar. Mas por que as pessoas são tão relutantes com isso? Porque muitas vezes esses padrões comportamentais, eles vieram nos mostrar que ter dinheiro era errado, que ter a vida dos nossos sonhos era errado. E é exatamente isso que eu quero desconstruir hoje com você. Então, até que ponto é errado você decidir viver a vida dos seus sonhos? Mas vamos voltar um pouquinho antes. Lembra da minha pergunta? Se você soubesse, se você pudesse saber onde você estaria daqui a um ano, qual seria a sua resposta? Quero que você pense, feche os olhos, visualize aonde você quer estar, que casa você quer morar, que pessoa que você quer estar se relacionando, qual que é a vida que você realmente deseja, como vai estar a sua saúde, como que vai estar a sua alimentação, o que você quer, o que você não quer. É muito importante que isso aconteça porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E aí, as nossas crenças, elas vão sendo moldadas pelo que os outros acreditam serem importantes para nós. Então, olha só como que é importante que você tenha esse autoconhecimento e saber o que você deseja. Então, você tem o hábito de fazer uma lista de planejamento, de metas? Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer muito aversivo até, e muito controlador, né? Mas, como diz o coelho no Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde está direcionando a sua energia, por que você acorda todos os dias, por que você levanta, qual que é a sua disposição de fazer as coisas acontecer, realmente o tempo vai passar. Nós já estamos em março, parece que foi ontem que o ano virou, que as promessas de ano novo se aconteceram. Tem muita gente que pensa assim, olha, essa é uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Então, quais são as metas que você fez há 3 meses atrás? Será que todos os dias você tem feito um pouquinho de cada coisa, passinhos, até que pequenos, para que você chegue ao seu objetivo? Ou você desejou muito forte lá naquele momento, mas ficou lá no desejo? É interessante que a gente às vezes não sabe nem quais foram os nossos desejos 3 meses atrás. E eu quero dividir uma coisa com vocês muito importante. Eu sou uma pessoa fascinada pelo comportamento humano, não me vejo sendo outra coisa senão exercer, né, essa linda e maravilhosa profissão e buscar esse autoconhecimento, porque na verdade tudo começa dentro de nós, não tá fora, né?
E eu venho aqui dividir exatamente isso para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que desejou muito. E eu li um livro aos 17 anos que ele abriu minha mente para várias situações. E nesse livro, ele tinha uma ferramenta que para mim, assim, foi essencial. Ele falava para você fazer uma lista de tudo que você não gosta na sua vida. Eu não gosto de... Eu lembro que eu escrevi eu tenho essa lista guardada até hoje, então uma das coisas que eu escrevi era: eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de trabalhar aos finais de semana, eu não gosto de ver o meu marido trabalhar aos finais de semana, eu não gosto de não ter tempo para ver meus filhos crescer, eu não gosto de que eu queira dar alguma coisa para o meu filho e eu não consiga isso. E eu escrevi tudo que eu não gostava. E é muito mais fácil quando a gente falar, escreva aquilo que você não gosta. Você pode pegar agora mesmo um papel, uma caneta e escrever tudo que você não gosta na sua vida. Eu não gosto do meu emprego, eu não gosto, de repente, de certas amizades que eu considero que sejam tóxicas, eu não gosto de me relacionar com a pessoa que eu estou me relacionando, eu não gosto da forma como, às vezes eu me sinto ausente na vida dos meus filhos, eu não gosto da forma do meu relacionamento com os meus pais, enfim, você pode escrever tudo que você não gosta. E eu lembro que essa parte pra mim foi muito, muito fácil. Escrever tudo aquilo que eu não gostava na minha vida. E aí, o segundo exercício era escrever tudo, só que do lado positivo. Eu não gosto de acordar cedo, eu amo acordar cedo. Eu não gosto de não ter tempo com os meus filhos, eu amo ter a liberdade de tempo para fazer aquilo que eu quero, para estar com as pessoas que eu amo. Eu não gosto de trabalhar aos finais de semana, eu amo ter a liberdade de escolher em que momentos eu vou trabalhar. Nota que diferença. É o mesmo contexto, só que do lado positivo. O nosso cérebro, ele não processa a palavra não. Nosso cérebro, ele é positivo. Mas Amanda, eu penso negativo. Sim, eu entendo que você pensa negativo. Nós temos um viés cognitivo negativo. Agora, o nosso cérebro não sabe a diferença. Se eu falar pra você, não pense em você não dando alimento para um cachorro, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você dando um alimento para um cachorro. Não pense no elefante. Já pensou no elefante. Então, o nosso cérebro não processa a palavra não. Então, qual que era o exercício? Reescrever todas as coisas que eu escrevi. Não gosto, não quero, não estou satisfeita. E escrever tudo da forma positiva. Eu quero, eu amo, eu estou satisfeita, eu tenho. Confesso que foi meio desafiador. O nosso cérebro não está acostumado a ir na contramão. Por que ir na contramão? Porque o meu sistema de crenças era negativo. Então eu achava que as pessoas tinham que sofrer mesmo, trabalhar, sabe? A vida era aquele sofrimento, tipo, eu só tinha um final de semana mesmo pra curtir. E olha que final de semana não era um final de semana que tinha dinheiro pra você fazer as coisas, era um final de semana em que a nossa alegria era ir na locadora, alugar 6, 7 filmes e passar na bomboniere que ficava na frente da locadora, comprar um monte de doce, ir pra casa, colocar o colchão na sala e ficar maratonando filmes e séries. Fugindo totalmente de uma realidade, de um convívio social. Mas era a vida que eu tinha aprendido que era boa. Afinal de contas, aquilo era o que eu podia bancar.
E uma outra coisa que eu pensava, isso parece muito mais do que eu mereço. Aos 18 anos, 17, 18 anos, quando eu li esse livro, eu já estava casada. Nós morávamos num apartamento que era herança dele e nós havíamos ganhado muitas coisas para mobiliar o apartamento. Jogo de quarto, jogo de cozinha, enfim. E ali no auge dos meus 17 anos, em comparação com quem tinha 17, eu me sentia muito grata, né? Por tudo que eu tinha. Eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha um emprego. Então, olha que coisa estranha você começar a pensar que você não é merecedor daquilo que você tem. Às vezes, por ter amizades que não estavam aonde eu estava, eu já me sentia culpada. Não sei se isso faz sentido para você, mas fique com a intenção das minhas palavras, reflita sobre as suas atitudes. Será que você tem culpa de ser feliz ou se sente culpada de ser feliz porque alguém que você ama não está feliz? Ou por ter algo que alguém que você ama não tem? Ou por sentir algo que alguém que você ama não sente? Olha que interessante. Talvez essas alienações mentais estejam te impedindo de ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor. Quem se sente amado está curado. Quem se sente amado se sente livre para prosperar. Quem se sente amado se sente livre para ser e fazer o que quiser. Pensa nas vezes em que você se sentiu muito amado. Como que foi? Ou que muitas vezes você nem confiou em você, mas alguém confiou em você e você se sentiu muito amado. E às vezes você não agiu por você, você agiu movido por esse amor, porque você queria ver a pessoa do outro lado feliz. Então, baseando em tudo isso, eu comecei a perceber qual era a vida que eu desejava. E aí, gente, está um grande segredo. A gente não paga para sonhar. Não custa. Não custa dinheiro. É de graça. Olha que privilégio. Deixa o governo saber disso não, que é capaz de ele taxar. Brincadeiras à parte. Gente, olha que privilégio que nós temos. É tão fácil você sentar, pegar uma caneta, pegar um papel e escrever a vida dos seus sonhos. E aí, se você não sabe por onde começar, escreva tudo aquilo que você não gosta. E depois reescreva as mesmas frases, agradecendo aquilo que você tem. E a segunda sacada que eu tive. Ao ler o livro, eu percebi que, além de escrever, além de desejar, eu podia escrever. Então eu podia escrever, tinha liberdade de escrever todos os meus sonhos. E lá no livro ele ensina uma técnica de você fechar os seus olhos, respirar profundamente e se imaginar vivendo essa situação, como se estivesse acontecendo agora. E é interessante que o nosso cérebro,
ele vai procurar memórias para associar a lembranças. Amanda, mas eu não vivi ainda. Uma frase muito sábia que eu ouvi. Meus olhos sentem saudade daquilo que minha alma ainda não viveu. Gente, se eu falar pra você, pensa numa areia da praia, fininha, seus pés vão se afundando na areia, o entardecer tá lindo, o clima tá agradável, você vê as ondas indo e vindo, o mar tá limpo, as ondas quebram calmamente na beira, você corre para sentir a água vindo dos teus pés. E essa água molha os seus pés. E a água, ela está quentinha. Fala pra mim. Quem aí não imaginou essa situação? Então a grande sacada é, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que é o imaginário. Então eu te falei para conectar com alguma coisa boa, pelo menos é uma coisa boa para mim, faz sentido para mim, mas vocês podem se conectar ao que faz sentido para a vida de vocês. E aí, o livro fala pra gente sentir como se isso estivesse acontecendo no presente. Então feche os olhos, imagine as suas mãos no volante do carro que você quer ter. Como que ele é? Quais são os detalhes? O vidro é automático, manual? Tem comando de bordo? Tem teto solar? Ele é banco de couro? Qual é a cor do banco? Ele é refrigerado? Ele cabe 2 pessoas? Ele cabe uma família grande? Para que você quer usar esse carro? É para você fazer trilha? Ele precisa ser um 4x4? Ele precisa, aguentar longas viagens e ser confortável? Qual que é o carro dos seus sonhos? Qual que é a casa dos seus sonhos? Onde está essa casa? Essa casa, ela tá em algum bairro que você conheça? Algum condomínio que você conheça? Você pode ter acesso às imagens dessa casa? Você de repente pode procurar ali no site de pesquisa quais são as casas neste condomínio? Quantos quartos tem a sua casa? Ela vai ter um escritório para você trabalhar? Ela vai ter uma piscina? Uma sauna? Ela vai ter quarto para receber os hóspedes? Ela vai ter uma hidromassagem? Quais são os detalhes? O piso vai ser amadeirado? Ou ele vai ser porcelanato? Quais as cores das paredes? Viva a vida dos seus sonhos. Feche os olhos por este momento e viva a vida dos seus sonhos. Imagine essa casa. Imagine esse carro. Imagine a sua família. Imagine os seus filhos, se você quer ter filhos, brincando, correndo, saudável. Imagine os lugares que você quer levá-los, as sensações que você quer ver e senti-los pela primeira vez. Imagina tudo isso. Imagine um relacionamento saudável. Imagine você sendo amada. Imagine você sendo tratada muito bem por alguém que te respeita, que acredita em você, que respeita os seus valores, que te incentiva a ser melhor a cada dia. Imagine a saúde em perfeito estado. Imagine você levantar todos os dias disposta para viver uma vida incrível. Imagine todos os dias você se sentir ansiosa para pular da cama e viver um novo dia e não ansiar pela noite porque você está muito cansado. Você pode.
Você pode, por esse breve momento, fechar os seus olhos e se conectar com essas sensações. E aí, eu li esse livro, eu nem tinha feito psicologia ainda. Psicologia era um sonho. Aliás, faculdade era um sonho. Eu não estava numa realidade em que as pessoas tinham poder aquisitivo para bancar uma faculdade. E quando eu falo que quando a gente é amado, a gente é capaz de prosperar, eu tive uma pessoa que acreditou em mim. E um dia eu era operadora de telemarketing, mas eu estava muito depressiva. Eu não gostava daquilo que eu fazia. Eu cobrava as pessoas. Eu até tinha uma pontuação muito boa. Cheguei a ser 3 meses a melhor da minha equipe. Mas eu não gostava daquilo que eu fazia. Era uma sensação horrível. Porque, enfim, não era uma sensação boa. Eu não gostava mais daquilo que eu estava fazendo, não fazia mais sentido pra mim. E acabei tirando uma licença do trabalho. E eu quis tentar uma vaga de promotor no supermercado. E aí eu chamei essa pessoa para ir comigo nessa entrevista. E ela foi. E quando nós estávamos esperando o entrevistador, eu lembro claramente daquele dia. Que dia emocionante. Ela olhou pra mim e falou assim: Amanda, o que você tá fazendo da sua vida? Falei, ué, tô procurando uma outra oportunidade de emprego, porque aquela não quer ficar. E ela falou assim: por que você não vai fazer psicologia? Aí eu dei risada. Eu falei, porque eu não tenho dinheiro, né? Simples assim, porque a mensalidade, na época que o salário era, sei lá, 400, era 380, depois aumentou um pouco, acho que foi pra 400 e pouco. Eu falei assim, não, foi pra 670, mas a mensalidade era 500. E eu falei assim, apesar de, olha só, eu ter feito a prova do vestibular. E eu lembro que eu falei, ué, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, mas quando você faz aquilo que você ama, você tem um propósito. E quando você tem um propósito muito bem fixado, você vai parar de se incomodar com o seu trabalho, porque você sabe que aquilo é temporário. Você sabe que muito em breve você vai estar fazendo aquilo que você gosta. E, gente, ela me convenceu, naquele momento, a levantar da entrevista e me matricular na faculdade. E quão grata eu vou ser essa pessoa pro resto da vida. De fato, quando a gente se abre, as pessoas certas vão aparecer no nosso caminho. Vão pessoas que acreditam em você, acreditam na sua causa. E quando eu te falo que quando você é amado, você consegue muito mais longe, então isso é um exemplo. Eu fui muito amada. Naquele momento, eu tava vendo alguém que me amava, falando, para, você tá se machucando por quê? Você tem um valor incrível. E aí, gente, o mais importante, eu tenho que dividir com vocês. Quer dizer, o mais importante eu já dividi com vocês, mas eu tenho que dividir essa história com vocês. Eu saí de lá e eu passei num caixa eletrônico, porque eu queria ter ali na conta pelo menos uns R$40 para comprar caderno, caneta
e comer algum lanche. Gente, a hora que eu acessei a minha conta, eu chorava. E eu lembro, ó, eu me emociono. Eu estava afastada, mas a empresa havia depositado o meu salário e eu não havia me dado conta. E o valor do meu salário era o valor da mensalidade, era o valor da matrícula. E eu saí de lá e eu chorava de alegria, assim, em êxtase. E eu passei numa papelaria e eu comprei, né, caderno, comprei caneta. Isso era quase no final de março, ou seja, as aulas começam ali em meados de fevereiro, então já estávamos quase ali indo para as primeiras provas do primeiro bimestre. Eu lembro que eu fui à noite e ela também estudava na mesma faculdade, ela fazia outro curso. E eu lembro que aquele dia eu liguei pro meu marido e falei assim, eu não vou voltar cedo pra casa porque eu vou pra faculdade. Aí ele falou, vai pra onde? Eu falei, vou pra faculdade. Ele desligou. Ele não me deu parabéns, ele não ficou feliz, ele não comemorou, ele simplesmente desligou. E eu lembro que eu fui assistir a aula, foi uma aula magnífica. E aí quando eu fui pra casa, ele estava ressentido comigo, porque eu tinha me inscrito na faculdade. E o olhar dele, eu estava sendo muito egocêntrica, porque nós não tínhamos condições de pagar uma mensalidade de faculdade. Então eu só estava querendo ver o meu lado. Então eu lembro que aquela noite inteira eu chorei. Eu chorei que eu soluçava. Eu molhei o travesseiro, de tanto que eu chorei. E tudo que eu queria era um abraço, um parabéns, um vai dar certo, um tô aqui com você. E não estou aqui falando mal de ninguém, eu quero que vocês entendam que ele também tinha um sistema de crenças de que as coisas estavam muito difíceis e que as coisas permaneceriam muito difíceis. E ele também não foi ensinado a acreditar nem ousar pelos seus sonhos. Embora... Bom, vamos voltar ali para a faculdade. E aí eu lembro que eu comecei a faculdade e 3 meses aproximadamente depois eu fui fazer um processo seletivo e a empresa pagava o dobro daquilo que eu recebia. Gente, você tem ideia do que é o dobro daquilo que eu recebia? Nem eu tinha ideia. Era muito bom, era muito bom. A empresa dava alimentação, a empresa dava fretado, a empresa dava botijão de gás, porque era uma empresa de gás. A empresa... E assim, eu ia trabalhar no administrativo, né? Ou, para ser mais exata, no financeiro, contas a receber. Gente, eu lembro que a entrevistadora deu um papel. Olha só! E aí ela escreveu assim, o papel estava escrito assim, como você estará daqui a 5 anos? Uau! Eu já tinha feito esse exercício 1 milhão de vezes. Eu já sabia aquilo que eu queria, ou pelo menos eu já sabia como desejar aquilo que eu queria. E
eu brilhei. Eu brilhei mostrando tudo aquilo que eu queria viver. Eu me imaginava formada, me imaginava trabalhando na área, me imaginava recebendo um bom salário, me imaginava dirigindo o meu próprio carro, me imaginava na minha própria casa. E eu consegui a vaga. Gente, 3 meses depois daquela tomada de decisão de entrar numa faculdade sem saber como que eu ia pagar, sem saber se ia ou não dar certo, eu dei um voto de confiança, eu colhi os frutos, porque quando eu acreditei e eu falei vou fazer, eu estava plantando uma sementinha. E gente, o que veio de praga, no bom sentido ou no mal, mas por que você está fazendo isso? Isso é errado, ninguém fez isso, você não precisa disso. E seu filho, você vai trabalhar o dia inteiro, vai estudar uma noite inteira, que tempo que você vai ter para ser mãe? Quanta culpa! Sabe a praga da plantinha? A plantinha vai crescendo e aí a praga vai lá e detona. O que mata a praga se não é o fertilizante, se não é o adubar a terra, se não é o proteger a semente? E eu mantive a minha sementinha ali, ó, muito bem protegida. E 3 meses depois ela já era uma mudinha, um brotinho. E eu estava colhendo os frutos daquela decisão que eu tinha tomado. E não muito tempo depois, algo mais maravilhoso aconteceu. Essa mesma pessoa que me incentivou, ela foi a minha fiadora. Na época, começou-se a época do FIES. O FIES era um programa novo, né? E ela trabalhava no banco e conhecia alguns processos de como fazer, né? E procurou orientação e ela foi a minha fiadora. Gente, o que é fazer uma dívida de mais de 70 mil reais para uma outra pessoa? Fala pra mim se isso não é o amor. Se isso não é olhar pra você e falar assim, você tem um propósito, eu acredito em você, vai lá. E por que eu tô emocionada falando isso? Porque às vezes a gente espera que o reconhecimento venha de outras pessoas. E essas pessoas não estão prontas para dar aquilo que a gente espera delas. Mas isso não quer dizer que você não vai receber. Isso não quer dizer que ninguém nunca vai te incentivar no seu caminho. Você vai descobrir quantas pessoas maravilhosas estão com você nesse caminhar. Eu lembro que no primeiro dia de aula, as pessoas já estavam enturmadas, né? E eu lembro que eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu vi uma pessoa sozinha. E eu falei assim, com ela mesmo que eu vou conversar. E aí eu comecei a puxar assunto. Pra falar a verdade, eu não puxei assunto, não. Eu fui bem, sabe quando você volta no pré? Eu me senti uma criança. Então, eu virei pra trás, ela estava sentada atrás de mim, eu virei pra trás e falei assim, oi, qual que é o seu nome? Aí ela falou, e eu falei, quer ser minha amiga? Ai, gente, ela aceitou. E nós somos amigas
há mais de uma década e meia. E essa mensagem linda. E ela também foi uma pessoa que mega ajudou. Ela me ajudava com a matéria quando eu precisava faltar da faculdade. Ela dividia a pizza de brócolis com bacon quando eu não tinha dinheiro para pagar o lanche. Ela segurou as pontas quando a gente quer arrancar os cabelos e falar que vai desistir. Ela, todo começo de ano, ela fazia um estojo cheio de canetas coloridas e me dava de presente. Fala se isso não é incentivo. Aquilo era muito maior, muito mais lindo do que eu podia imaginar receber. De fato, as pessoas com quem nos conectamos, elas são um presente. Ou elas vêm para sua vida para te ensinar alguma coisa, ou elas vêm para aprender com você. E de fato, Deus não fez o ser humano para ser sozinho. Ele nos fez para ter conexões. E aí quando eu falo que o nosso cérebro ele não processa o que é real do que é o imaginário, é que quando você se imagina vivendo os melhores dias da sua vida, os melhores momentos, você está construindo a vida dos seus sonhos. Isso é muito importante. Porque ela é construída todos os dias. Porque são passos todos os dias. Como eu ouvi, Projeto Verão começa no inverno. Olha que interessante. Tem pessoas que tentam emagrecer ali em dezembro, né? Pra no verão tá slim. Só que se esquece que se tem um processo. Que se você não cuida do seu corpo o ano inteiro, se você não cuida da sua alimentação o ano inteiro, se você não pratica atividade física, o seu corpo por si só não vai queimar a gordura. Então, claro que a gente tem que desejar e saber para onde nós vamos. Às vezes a gente não sabe muito bem definido, não. Deixa eu trazer mais um exemplo pra você. Vamos pensar assim. Você chega pra uma pessoa e você fala assim pra ela: olha, eu quero te dar um presente. O que você quer de presente? Aí a pessoa vira, fica na dúvida, fala assim: não sei, escolhe você. Ó, falta de merecimento aí. E aí você fica: caramba, o que eu dou pra essa pessoa? Eu dou uma roupa, eu dou uma viagem, eu dou uma joia, eu dou um jantar, eu dou uma sessão de massagem. O que eu dou? Tem tantos presentes, tanta coisa no mundo, como é que eu vou saber o que eu vou dar? E tudo bem, você pode até conhecer algumas coisas da pessoa, mas ficou vago, né? E se aí essa pessoa fala assim pra você: tá bom, eu quero um perfume. Uau! Já eliminou a roupa, já eliminou o sapato, já eliminou as joias, já eliminou as viagens, a massagem, a viagem, já eliminou um monte de coisa, né? Facilitou? Facilitou. Só que aí tem um monte de perfume. Tem perfumes mais doces, tem perfumes mais fortes, tem perfumes mais finos, tem fragrâncias mais cítricas. E agora? Qual que é o perfume que a pessoa quer? Facilitou, mas não facilitou tanto. Mas agora se a pessoa fala assim pra você: olha, eu quero um perfume da Carolina Herrera que tá no Shopping Tamboré, na loja tal.
Qual que é a chance de você errar no presente? Tem destino certo, né, não? Você já sabe qual o perfume que ela vai gostar, que lógico que você vai encontrar. Pode ser que você ainda erre na fragrância, alguma coisa assim. Mas mais perto você chegou, né? Olha que interessante. A gente pega um GPS e a gente só colocar o endereço de destino vai fazer com que a gente chegue no destino? Não. A gente tem que ir, ligar o carro, dirigir para chegar até esse destino. Então, o fato é que não basta só saber, você tem que ter a ação. Que ações que eu vou ter que ter para chegar aonde eu quero, para ter a vida que eu quero? E aí que é a grande questão. Gente, existe um preço. Existe um preço por tudo que nós fazemos, tanto de bom quanto de ruim. Existe um tempo de dedicação. Às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, mas ele tem uma vida boa. Para que ele tenha uma vida boa, alguém trabalhou para isso. Aliás, eu não gosto da palavra trabalho, não. Alguém se esforçou para merecer isso. E aí você fala assim: por que ela não gosta da palavra trabalho? Eu vou te explicar. Você já viu o significado da palavra trabalho? Vem do tripalium, que era um objeto, não sei se é assim que se fala, de tortura. E ele esticava cada membro da pessoa até desmembrar ela. Cruel, né? Você sabia que a palavra empregado também deriva de um aparelho de tortura? Estar em empregos. Empregado. Ah, então vou falar funcionário. Você tem uma funcionalidade. A partir do momento que você parou de produzir, você não é mais funcional. A empresa não te quer mais. E só, gente? Qual é a vida que você quer? Você quer construir um legado? Ou você quer passar a vida inteira trabalhando pelo sonho de alguém? Que tal trabalhar pela vida dos seus sonhos? Quais crenças tem te barrado? O que você acha que você não merece? Lembra, o cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso é tão real que as pessoas tomam um remédio de açúcar e se falarem para elas que vão funcionar, muitas vão ter resultados positivos, porque elas acreditaram na cura ou no tratamento. E aí o cérebro começa a produzir neurotransmissores, células boas que vão matar as células ruins. Ou seja, se você passa o dia inteiro vendo notícia ruim, você passa o tempo inteiro rolando reels, você passa o dia inteiro tentando ocupar sua mente de algo que não está te ajudando a crescer, imagina tudo que você tem atraído para você. Quanta dor, quanto sofrimento que você está atraindo para sua vida. Ah, Amanda, mas eu tenho que ser apática? Não, não é isso. Mas você tem que cuidar do que você coloca para dentro de si mesmo.
você é um jardim, lembra? Se você começa a colocar praga para dentro de você, logo teu corpo vai sentir um estresse tão grande, vai liberar cortisol e esse cortisol vai atacar o seu sistema imunológico. E aí, o que é melhor, você pensar positivo ou você pensar negativo? O que faz mais sentido para você? Se a gente escolhesse os nossos pensamentos, assim como a gente escolhe o que a gente vai comer, assim como a gente escolhe a roupa que a gente vai vestir, isso é sério. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. E comportamento gera pensamento. Olha que ciclo. Que comportamentos você está moldando desde criança? O que você acha? O que você aprendeu? Quais foram os círculos de amigos que você teve? Como isso moldou o que você podia acreditar ou não? Quantos não você disse para você mesmo até agora? Quantos não você disse para os seus sonhos? Foque na vida que você quer construir. Visualize aquilo que te fortalece. Se entregue todos os dias para a vida dos seus sonhos. Pegue essa lista que você fez, mentalize, porque no fim das contas, a sua mente está criando esta realidade. Sabe aquela frase? Nem eu. Brincadeira. Tudo aqui já foi um sonho? Em vários lugares você vê ela estampada. Você tem o poder de criar a vida dos seus sonhos. Mas agora vai uma sacada. Pare de sonhar. Só sonhar não basta. Ação. Eu sinto ação, sentimento, ação, comportamento. E você? Que ações você vai tomar hoje para viver aquilo que você tem para viver? Quando que você vai pegar a caneta da sua história? Quanto tempo você acha ainda que vai ter para viver, Cientificamente comprovado que a nossa estatística de vida é em média de... Hoje tem aumentado, né? Mas vou colocar que se a gente vive 75 anos, 25 anos nós vamos passar dormindo. Nós temos a necessidade básica de dormir. Então, se nós vivemos 75 anos, 25 anos nós vamos passar dormindo. O que te sobra? 50 anos para estar ativo, vivendo a sua vida. Só que, quanto tempo você já viveu? 20? 30? 40? 50? 60?
quanto tempo você ainda tem? Quanto tempo você vai adiar a sua história? Se você gostou desse conteúdo e quiser mais dicas de como desbloquear a sua mente e prosperar para ter a vida dos seus sonhos, me siga nesse canal, se inscreva, ative o sininho, toda semana tem vídeo novo. Um beijo, até semana que vem.